Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Zanetti, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar abordando sobre as principais estruturas anatômicas contidas no sistema nervoso. E especificamente hoje nós vamos abordar as estruturas relacionadas ao diencéfalo. Bom, vamos relembrar algumas estruturas anatômicas antes de entrar necessariamente no diencéfalo. Vamos observar aqui nesse corte sagital mediano que nós temos as estruturas contidas no encéfalo. O meu encéfalo ele é dividido em cérebro, tronco cefálico e cerebelo, e especificamente o cérebro, nós temos essa quantidade aumentada de massa superior aqui, chamada de telencéfalo. Inferior ao telencéfalo, nós vamos ter a região que nós vamos estudar hoje especificamente, chamada de diencéfalo. Inferiormente ao diencéfalo, nós vamos ter o tronco encefálico, constituído de mesencéfalo, ponte e bulbo. Vamos lembrar que já temos uma videoaula referente a isso, então as dúvidas que vocês tiverem em relação a essas estruturas, vocês podem pesquisar. E posteriormente ao tronco encefálico, eu vou ter o cerebelo. Observem que a estrutura que nós vamos estudar hoje, o diencéfalo, ele vai ser um local de conexão entre as informações que estão sendo transmitidas da medula espinal ou do tronco encefálico. Essas informações vão ser processadas aqui no diencéfalo e, posteriormente, essas informações serão repassadas aos locais propriamente ditos. Então, na verdade, o nosso diencéfalo, ele funciona como uma rede, uma antena de retransmissão, uma rede de retransmissão. Ou seja, a informação vai chegar até ele, ele vai processar essa informação e vai enviar para o local adequado. Por exemplo, um estímulo auditivo, um estímulo visual e por aí vai, um estímulo tátil. Então, tudo isso vai ser retransmitido pelo diencéfalo. O diencéfalo, por sua vez, aqui na figura da direita está muito bem destacado em azul, ela é formada basicamente por 4 partes. Nós vamos ter a região do tálamo. O tálamo representa aproximadamente 80% do diencéfalo. Nós vamos ter uma estrutura inferior ao tálamo, chamado de hipotálamo, ok? Então essa região aqui é o chamado de hipotálamo. Nós vamos ter uma região de transição entre o mesencéfalo e o diencéfalo. Essa pequena região nós chamamos de subtálamo. E posteriormente ao tálamo, nós vamos ter o epitálamo, onde nós temos uma glândula, chamada de glândula pineal. Falando do tálamo propriamente dito, esse tálamo ele vai ser 2 massas, certo? Em formato oval. E observe que essas duas massas, elas estão conectadas entre si. Ou seja, o tálamo direito está conectado ao tálamo esquerdo por uma aderência, chamada de aderência intertalâmica. Como eu falei anteriormente, o tálamo tem função de retransmissão de informação. Então, se nós formos pegar aqui a figura da direita, demonstrando para vocês, observe que existem setinhas, ou existem vias que vão levar informação para a parte superior do encéfalo. Então, o tálamo ele pode ser dividido em alguns núcleos, algumas regiões. Então, observe as cores presentes aqui nesse tálamo. Nós vamos ter a região anterior, nós vamos ter a parte ventral, vamos ter a parte lateral, vamos ter a parte medial e a parte posterior. Cada parte desse tálamo, propriamente dito, apresenta núcleos que vão retransmitir a informação. Observe, pode ser para o sistema límbico,
lobos frontais, lobo parietal e giro do cíngulo, área de associação do córtex, aferência auditiva, aferência visual, sensitiva geral, cerebelo, núcleos da base. Então, basicamente, as informações vão chegar nesse tálamo e esse tálamo irá retransmitir essas informações. Por isso que nós falamos, propriamente dito, que o tálamo é um filtro de informação e uma estação retransmissora dos impulsos sensitivos e motores. Ou seja, tudo aquilo que vai para o córtex ou para a parte superior do encéfalo vai ser filtrado no tálamo e apenas uma parte vai ser retransmitida para dar essa informação. E, além disso, é uma estação de retransmissão que coordena a atividade motora, consciente e de forma inconsciente. Então, é importante nós destacarmos aqui o tálamo. Pessoas que apresentam lesão talâmica podem apresentar alterações nessas funções. Observe, então, nós temos o tálamo aqui presente. Aqui nós temos a aderência intertalâmica. Inferiormente ao tálamo, nós vamos ter essa região, chamada de hipotálamo. Aqui está muito claro, pessoal, evidente, esse sulco. Esse sulco vai dividir o tálamo do hipotálamo. Nós chamamos esse sulco de sulco hipotalâmico. Observe que o hipotálamo apresenta essa estrutura, esse afunilamento, essa forma de funil. Isso nós chamamos de infundíbulo. E observe que nós, a partir desse infundíbulo, nós vamos ter a projeção de uma glândula chamada de hipófise. A hipófise, ela está localizada abaixo do hipotálamo, é uma projeção do hipotálamo, e ela está protegida numa região chamada de cela turca. Então, a hipófise, ela fica protegida, ou ela fica localizada dentro da cela turca. O hipotálamo ele é importante, porque tem várias funções fisiológicas. Ele basicamente faz o controle do sistema nervoso autônomo, então ele pode ditar, por exemplo, aumentos e diminuições da frequência cardíaca, frequência respiratória. Importante para nós que o hipotálamo ele faz a produção de hormônios e fatores liberadores de hormônios. Quando a gente for falar da célula hipofisária, daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes. Além disso, ele pode fazer a regulação da alimentação, então estados de saciedade e de fome, praticamente é o hipotálamo que vai fazer essa regulação, obviamente por marcadores hormonais. Nós temos ali o centro de controle da temperatura corporal, então nosso termômetro fisiológico encontra-se no hipotálamo. E além disso, faz a regulação de ciclos circadianos, que é o dia e noite. E além disso, níveis de consciência. Então, olha a importância do hipotálamo para nossas funções fisiológicas propriamente ditas. Então, observem aqui a questão hormonal. Eu tenho o hipotálamo, a projeção do hipotálamo eu chamo de hipófise. A hipófise ela é dividida em duas partes. A hipófise anterior, chamado de adenohipófise, e a hipófise posterior, chamada de neurohipófise. O que nós temos que saber aqui? O hipotálamo irá liberar fatores liberadores ou fatores inibidores. Esses fatores vão, por via da corrente sanguínea, chegar até a hipófise anterior. E a partir dessa questão, a hipófise anterior libera os hormônios.
quais são os hormônios liberados pela hipófise anterior. Nós temos o hormônio do crescimento, como o próprio nome diz, vai regular a questão de crescimento dos ossos, músculos e órgãos. Depois a gente entra em mais detalhes aqui sobre como que isso acontece. Vai liberar prolactina, fazer a produção de leite nas mamas. Nós vamos ter hormônio luteinizante e folículo estimulante, que vão atuar sobre as gônadas. No caso feminina, irão atuar sobre os ovários, e sobre o masculino, sobre os testículos, fazendo principalmente a produção de testosterona e espermatozoide. Nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, que vai atuar sobre a glândula suprarrenal, uma glândula que está localizada acima do rim, para que eles possam produzir os hormônios corticais. E também nós vamos ter o hormônio tireoestimulante, que vai até a glândula tireoide, fazendo com que essa glândula produza os hormônios tiroidianos. Então, esses são os hormônios produzidos pela adenohipófise, pela hipófise anterior. Já a hipófise posterior nada mais é do que uma projeção neural do hipotálamo. Ou seja, o hipotálamo produz os hormônios e, por questões neurais, esses hormônios são armazenados aqui na hipófise anterior. Ou seja, o hipotálamo ele não produz fatores liberadores ou inibidores que vão atuar na hipófise posterior. Aqui no caso vai acontecer projeções de neurônios, e esses neurônios guardam os hormônios aqui na hipófise posterior. A hipófise posterior libera dois hormônios importantes. Um chamado de vasopressina, ou hormônio antidiurético, que vai atuar sobre os rins, fazendo a reabsorção de água, a retenção de água. E a hipófise posterior também produz um hormônio chamado ocitocina. Aqui está com X, mas na verdade é com C. Ocitocina. A ocitocina vai atuar sobre as glândulas mamárias para fazer a injeção do leite e também vai atuar sobre o útero, fazendo com que haja contração uterina. Ok? Então, basicamente, esses são os hormônios da hipófise, produzidos tanto pela anterior quanto pela posterior. Nós temos na região posterior do diencéfalo o que nós chamamos de epitálamo. O epitálamo, basicamente, é o teto do terceiro ventrículo, por onde o líquido cérebro-espinal ele vai passar. Importante que no epitálamo nós temos uma glândula chamada de glândula pineal. A glândula pineal secreta um hormônio chamado de melatonina. A melatonina está relacionada com o ciclo circadiano, ou seja, dia e noite, ou seja, eu sei o que é dia para me deixar desperto e eu sei o que é noite para deixar eu com sono, basicamente seria isso. A melatonina, obviamente, o gatilho para que ela possa ser liberada, basicamente é a ausência de luz. Então, quando vai anoitecendo, a luminosidade reduz e essa glândula começa a secretar melatonina, o que facilita o processo de sono. No caso, o uso de celulares, assistir TV, deixar a luz ligada durante a noite, vai diminuir a secreção de melatonina e isso vai dificultar o processo de sono propriamente dito. Por isso que a gente sempre diz, evitar o uso de luminosidade durante a noite. Que isso vai reduzir a secreção de melatonina. E por fim, nós temos uma região presente entre o mesencéfalo e o diencéfalo propriamente dito, que é o subtálamo. Esse subtálamo, basicamente, ele tem uma ação pequena, mas muito importante, que basicamente é regular a motricidade, ou seja, os movimentos do corpo humano. Ele serve como uma parte de filtração também presente ali, principalmente na parte descendente, ou seja,
ações que vão para a musculatura esquelética. Lesões nessa região podem proporcionar algumas alterações importantes na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.